No nosso jardim de oração, em torno da fogueira, né? Orando por vocês e gravando esses vídeos e orando pelas autoridades, pedindo realmente que aquilo que é no céu também aconteça na terra, né? Graças a Deus, né? Aqui é o pastor Massuia, do Jardim de Oração. Nós vamos continuar falando de pessoas que se destacaram em amar a Deus, em obedecer, porque Deus é superior a nós, muito mais. Então, o amor a uma pessoa que nos é superior se faz por meio de obediência. E do superior para o subordinado se faz por meio de provisão. Então, o Deus que te ama vai te suprir de todas as tuas necessidades. O Salmo 23 é isso: não falta comida, não falta bebida, não falta refrigério à alma, não falta realização pessoal, não falta exaltação perante os inimigos, não falta a presença de Deus que nos é eterna, hein? Leia o Salmo 23. O Salmo 37 também é uma orientação para que você tenha atitudes, né? Entrega, confia, espera, descansa. Leia o Salmo 37, que é muito, muito, muito importante. Veja o seguinte, você. Algumas pessoas foram expulsas da presença de Deus, de alguma maneira, não é? Ou do ambiente que ele tinha reservado, ou do objeto que ele tinha reservado, enfim, de coisas que indicavam, possibilitavam uma intimidade com ele. Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque fizeram uma escolha ruim. Não comerás dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis, isto é, vocês vão ser separados da intimidade do Deus. Vai entrar malícia dentro de vocês, e o Senhor não pode suportar pessoas na presença dele que sejam maliciosas, más intenções, coisa característica do maligno. Passando à frente, você vai ver pessoas que tentaram se realizar por esforço próprio e dispensar o relacionamento com o Senhor, que é aquele pessoal da Torre de Babel. E o Senhor confundiu-lhes a língua, fez com que separassem e a união deles não fosse mais possível. Você já tinha visto também do pessoal no tempo de Noé, que instituiu a baixaria sexual, o materialismo, busca dos prazeres desse mundo como norma. O Senhor decidiu acabar com eles, desistiu deles e preservou Noé, como já dissemos, e sua família. Você pode observar mais à frente, os cananeus eram um povo que atingiu uma depravação tal que o Senhor decidiu que eles não aproveitavam mais. Então, mandou o seu povo para lá para herdar aquela terra excelente em que eles viviam e deu uma ordem para o seu povo: pode acabar com todos, não poupa ninguém, nada, nem os animais, porque esse povo aprendeu caminhos de autodestruição e se você deixá-los vivos, dizendo para o seu povo, quando você lá estiver, você vai aprender com eles essas coisas e você também será destruído. E antes disso, o Senhor os disciplinou. Por isso o exílio da Babilônia e tantos outros castigos, de certa forma podemos ver isso na história de Israel, até nos tempos presentes, como foi na Segunda Guerra, né? Tantos morreram lá nos campos de concentração. Quanto mais forte a disciplina, mais o povo vai reagir e mais tempo, mais séculos, milênios ele vai durar. Por isso que Israel está. Se não fosse as disciplinas, já tinha se acabado, como foi com a Babilônia, a Síria, a Pérsia, o Egito. Ainda que hoje tenha esses nomes, não é mais o mesmo país.
Está no mesmo lugar, mas não é mais o mesmo país. Não tem nenhum país que tenha a continuidade que Israel tenha e que tenha mantido a cultura, a língua, porque a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra está autêntica. Mas todos não adoram, de alguma maneira adoram o Criador. Porém, a Israel ele deu a sua palavra, a lei, e por essa palavra que os orienta no relacionamento com eles, se eles obedecerem, eles permanecem diante de Deus, e por isso que aí estão. E quem tornou possível essas coisas todas terem sentido foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que na verdade está o tempo todo com o Pai, e que, portanto, foi participante na criação do mundo, no legar a lei, no Monte Sinai, e que foi participante na administração dos diversos eventos importantes na história de Israel. Nós estamos aprendendo, mas eu estou falando de gente que foi reprovada. Você pensa bem que quando o Senhor Deus deu a lei a Moisés, ele ensinou a respeito dos sacrifícios, da queima de incenso particularmente, que era no Santo dos Santos, e disse para Moisés: você unge Arão e seus filhos para que eles apresentem o incenso. E deu uma mistura de óleos, de especiarias que comporiam aquele incenso que era queimado, e subia aquele perfume agradável ao Senhor, porque era obediência, era do jeito que ele exigia. 2 filhos dele, Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, fizeram uma mistura lá do jeito que eles acharam que podia ser, sem capricho, sem amor, sem reverência, e foram oferecer diante do Senhor, e morreram. O Senhor os matou diretamente lá dentro. Poxa, como assim? E você vê Zacarias, aquele homem fiel, né, o pai de João Batista, que foi entrar já ao fim da sua vida, ele foi entrar no Santo dos Santos para oferecer o incenso, né, e o pessoal estava ali todos apreensivos, porque eles tinham esse negócio de amarrar uma corda no pé de quem entrasse no Santo dos Santos, porque se ouvisse o barulho do corpo caindo, puxava para fora, porque ninguém entraria lá para tirá-lo, porque se ele era o homem escolhido, mais apto a oferecer ao Senhor o incenso, se ele tinha morrido, não tinha mais ninguém em condições de resgatá-lo, então eles puxavam pelo pé por baixo da cortina. Entendamos essas coisas. Mas se você observar, tem um outro sujeito que se chamava Uzá. Quando tiveram que conduzir a arca de um lugar para o outro, o Uzá achou que podia. Somente os filhos de Levi, os levitas selecionados, purificados, santificados ritualmente, de acordo com as ordens do Senhor, é que poderia carregar a arca. Mas ele achou que podia. E uma hora os bois tropeçaram, a arca estava em cima de um carro, ela pareceu que ia cair, ele meteu a mão, pôs a mão nela, morreu ali na hora. Caiu um raio na cabeça dele, né? O raio que o parta realmente, aí virou o nome Uzá Perazim. O lugar foi chamado no sentido de que ali ele foi realmente fulminado e morreu no lugar. Depois o Davi modificou e colocou levitas, que havia sido ordenado, eles tinham esquecido da orientação do Senhor. Esse negócio de lembrar o que o Senhor diz é muito importante. A Bíblia, disse alguém, um livro de memória, lembrai-vos. Você deve se lembrar, se quiser andar nos caminhos do Senhor, daquilo que ele ensinou para ser praticado. Se você prosseguir na palavra de Deus, você vai ver outras pessoas que ficaram leprosas. Foi o caso do Geazi, né? Que foi atrás do Naamã para pegar algum dinheiro, porque o Eliseu tinha curado o Naamã, que quis pagar, mas ele disse não. As coisas de Deus não podem ser vendidas, não é? Eu aqui no jardim mesmo procuro seguir isso, né? Aquilo que ele me dá é que eu financio, que eu vou, que eu faço. Se aparece alguém e me oferece, que está vendo a necessidade, eu fico feliz, né? E se for todo mês, até é muito bom, mas tem que ser pessoas que tenham entendido isso da parte do Senhor, porque se aquilo que você tem é uma coisa especial que provém de Deus, não pode envolver negócio.
Mas hoje tem tantos líderes religiosos pedindo dinheiro e vendendo, fazendo, cada um responde por si. Mas se é alguma coisa que você pode comprar de alguma maneira, que você pode barganhar, é porque talvez não tenha aquela qualidade que nós desejamos, né? Que cada um de nós deseja que tenha o melhor que procede de Deus. Né? Como diz os apóstolos, aquele aleijado ali na Porta Formosa, em Jerusalém, Pedro, né, João, aí ele pediu uma esmola a eles e disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomaram o homem pela mão, que deu um salto, saiu cantando e louvando e glorificando ao Senhor. Então é importante ter esse conteúdo. As pessoas que não tiveram, mas quiseram estar na presença de Deus, se deram mal. Nós estamos mencionando algumas delas. A outra foi Miriam. A Miriam e o Arão acharam em determinado momento que eles podiam substituir Moisés na condução do povo. Ora, Moisés tinha sido chamado por Deus. Ele era o mais novo, Moisés, né? Arão e Miriam eram mais velhos que ele. A Miriam tinha cuidado dele quando ele era bebê, vocês sabem, naquele episódio ali no Rio Nilo, ali no Egito, em que ela cuidou, colocou ele no cestinho, ficou observando e tal. E depois foi lá e pegou ele dos braços da rainha, da princesa do Egito e levou para a própria mãe cuidar. Então ela tinha méritos e ela estava junto agora, né? E como mais velha e a mulher da família, deixou subir a cabeça dela que ela podia. Então, quando eles questionaram a autoridade de Moisés, se você questionar a autoridade de quem foi ungido por Deus, colocado por Deus naquele lugar, se você questionar, você está invocando a decisão de Deus. E foi o que os dois invocaram. E quando o Senhor se manifestou, Miriam ficou leprosa. Aí você diz: por que não Arão? Porque Arão podia suportar a presença de Deus. Não é porque ele era homem, não. Porque a rainha de Sabá foi louvada até pelo Senhor Jesus Cristo, né? Um matriarcado, uma sequência de mulheres governantes. Por quê? Porque elas tinham a unção, era uma hierarquia de mulheres governantes lá na Etiópia, né? E até hoje são famosas lá, a rainha Shiba, como eles mencionam, né? Então, ela tinha essa possibilidade de estar. Então você, para resumir a coisa, não se meta, presta atenção, não se meta em estar em ambientes em que pessoas mais consagradas, muito mais consagradas que você esteja, a não ser numa atitude de serviço, de servi-las, de humildade. E se você assim fizer, humildade, serviço, o dom que está nela passa para você. Não precisa nem impor as mãos. Mas se você for questionar a autoridade, você está invocando o poder de Deus para decidir quem é quem. E, a propósito, nesses dias que nós estão questionando o presidente da República, gente sem qualificação. E eu previ desde o começo, serão fulminados de alguma maneira. Mas como? Você está vendo governadores que vão sendo desclassificados, homens que ofendem o presidente da República, eles estão abaixo, presta atenção. Você vê prefeitos cheios de razão que não querem se levantar contra o seu governador. Reclamam aqui e ali, mas esperam dele uma mudança de posição. Agora o mesmo governador se levanta contra o presidente e fala coisas que ele não poderia falar, não tem condições de falar. Então, aí vem essa derrota que eu estou vendo nesse momento. Mas o Senhor é que vai consumar de acordo com o seu juízo, porque o Senhor executa justiça na terra. Se você fosse aproximar de um homem de Deus que administra algum determinado lugar, um determinado ambiente, uma autoridade que nós chamamos de religiosa, um padre, um pastor, você entra miúdo, fique quieto, se ofereça para ajudar dentro da limitação, se vê erros da parte dele, ore, e mesmo assim é arriscado. É a minha experiência, ainda que você esteja certo, que você esteja ajudando, que ele esteja em real perigo, às vezes é preferível ir embora. E eu já vi gente prudente fazer isso. Eu também já fiz isso algumas vezes e descobri que é a melhor opção. Tenha, portanto, esse sentido, né? Porque as pessoas foram sendo reprovadas.
No Novo Testamento também tem os mesmos que querem se meter contra os servos de Deus, contra o poder, a presença do Espírito Santo de Deus. E você tem hoje em dia gente também desse modo, achando que pode. Vamos ver se pode. Como o Senhor Deus não fulmina na hora, não expulsa na hora, porque nós não vivemos aquele ambiente governamental, monárquico que tinha no Velho Testamento, então não vem o castigo imediato, porque não há uma lei que nos obrigue a uma determinada religião, mas essas pessoas aos poucos vão sendo desclassificadas, e é o que você vai ver. O Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. Não nos deixa nos meter contra aquilo que é santo, dirigir palavras, olhares, comentários, escrever contra aquilo que o Senhor tem estabelecido como obra sua. Abençoa o nosso presidente, os governadores, prefeitos, as autoridades, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e nos perdoe, pelos erros que cometemos, porque são muitos.